Salve galera, como é que estão? Tudo bem? Turma, é aquela revisãozinha de dinâmica, tá? Revendo conceitos, teorias, pra gente, porque eu vejo que muito aluno ainda tem dificuldade, vê uma força, aplica a segunda lei, tá? Então vou fazer mais essa aula de revisão, tá? Para dar uma força maior para vocês, joia? Vamos lá, então dinâmica, primeiro vamos fazer uma análise aqui sobre as teorias da lei de Newton, tá? Assinale, vamos ver aqui que é verdadeiro e falso. A massa de um corpo, a massa, é uma grandeza escalar, correto, que quantifica a inércia do corpo. Exato. Quem mede a inércia do corpo é sua massa. Mais massa, mais inércia, menos massa, menos inércia. Então, primeira, verdadeiro. Os estados naturais de um corpo são repouso ou MRO, que são situações de equilíbrio, né? Quando ele falou isso aí, são situações de equilíbrio. Quer dizer o quê? Que todo corpo tende a manter seu estado de equilíbrio. Ou fica em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Correto. Uma força impressa a um corpo modifica seu estado natural, certo? Somente alterando o modo. Errado. Quando você aplica uma força, você altera a velocidade vetorial. E quando você altera a velocidade vetorial, você altera modo, direção e sentido, não somente o modo. Então, 3, afirmação falsa. 4. A lei da ação-reação se refere às forças que são aplicadas ao mesmo corpo. Falsa. Toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, atuando em corpos diferentes. Por isso que elas não se anulam. Joia? 5. Para toda força aplicada por um corpo A sobre um corpo B, existe uma força de módulo igual, módulo, né? E sentido contrário, aplicada pelo B sobre o A. Terceira lei de Newton, ação-reação. 1, 2 e 5 são verdadeiras, então alternativa correta, alternativa A. Joia? Próximo. Mais teoria para a gente. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Não, sentidos opostos. Primeira, falsa. Ok? 2. A resultante das forças que atuam num corpo de massa M é proporcional à aceleração. Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a M vezes A. Né? Para a mesma força atuando no mesmo corpo, eu poderia dizer que o M é a força resultante dividido por quem? Pela aceleração. Como a massa, o corpo é o mesmo, a massa é uma constante. Quando a razão me dá uma constante, duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Aumentar a força resultante é aumentar a aceleração. Diminuir a força resultante é diminuir a aceleração. Então, os dois são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Né? Então, 2 é verdadeira. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere sua velocidade vetorial. Correto, tá? 3 é verdadeira, não é isso? 4. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo sobre um corpo é igual à intensidade, direção e ao sentido da aceleração. Pessoal, é o seguinte. Se você tiver um bloquinho e você aplicar uma força resultante nesse bloco, concordo com vocês que você vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, tá? Mas não necessariamente o mesmo valor da força é o mesmo valor da aceleração. Não tem nada a ver isso aí, cara. Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, força resultante é igual a M vezes A. Vamos fixar a massa, 1 kg. 1 kg. Tá? Aí, se você pega e coloca uma aceleração 2, a força deu 2, certo? Se você coloca uma massa de 3 kg mais uma aceleração 2, a força deu 6 Newton, cara. Ó. Tá vendo? Nesse caso ela coincidiu, mas no segundo caso não, cara. Né? Então você tem uma aceleração de 2 e uma força de 6. Então eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, mas não têm o mesmo módulo os dois. Então essa última é falsa, tá? Então verdadeira é 2 e 3. Alternativa correta opa, não é 1 e 2, né? Essa aqui está errado. Essa está errada.
2 e 3, alternativa correta, alternativa D. Joinha? Próximo. Ó, coloquei aqui para a gente revisar esse tipo de questão, tá? Primeiro caso, nós vamos calcular aqui, ele quer saber, nós vamos calcular, deixa eu ver se está aqui, não, aqui é outro, né? É a mesma questão, né? Figura abaixo representa 10 mil, isso. Coloquei para outra parte. Então ele vai aplicar uma força, essa força vai acelerar a massa A e a massa B. Então, primeiro passo, o que nós vamos ter que fazer? Representar as forças, tá? Mas primeiro, não coloque essas aqui primeiro, tá? Analise o conjunto inteiro. Lembra que representar aquelas ali é só quando você for isolar, tá? Quer ver? Ele deu massa, tudo, vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Tá? Então ele vai afirmar algumas coisas. Então vamos primeiro o seguinte. Analisa as forças externas. Quais são? 10 newtons, que é a força que vem de alguém empurrando o sistema. É a normal do A e a normal de B. Né? Aqui você tem o peso de A, aqui você vai ter a normal de A, aqui você vai ter a normal de B e aqui você vai ter o peso de B. Tá? O peso é massa vezes a gravidade, a massa de A é 2 vezes a gravidade, que é 10, então o peso de A é 20, e o peso de B é 3 vezes 10, que é 30 newtons. Essa é a força gravitacional, essa é a força que a Terra puxa o bloquinho, tá? Mas aqui, como tem um apoio, tem uma força que vem do apoio, que é chamado normal, né? E como eu não tenho movimento na vertical, é porque essas duas forças se equilibram. Então, se o peso é 20, a normal também é 20 newtons. Se o peso é 30, então a normal aqui é 30 newtons. Lembrando que eu não tenho força, movimento na vertical. Então, quem vai acelerar meu sistema inteiro é o 10 newtons. Esquece aquelas duas forças entre eles, tá? Então, vamos lá. Calculando a aceleração, somente as forças externas é igual a m vezes a. O 10 newton acelera os dois blocos. Então, o que você vai fazer? Somar as massas, como se fosse uma massa só. Então, você achou a aceleração do sistema, que é a aceleração do A ou do B. Tá? Ok? Vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Agora, vamos analisar a força que o A faz sobre o B. Aí entra as forças entre eles. Né? Então, quando o 10 empurra o A empurra o B. Toda ação tem uma reação, o B também empurra o A. Ação e reação são forças internas, força entre eles. Aí eu tenho que representar o par de ação e reação. Aí vamos escolher um bloco, vou pegar o bloco A, vou pensar aqui somente com o bloco A, esquece o bloco B, tá? Aplica a segunda lei de Newton, força resultante é a massa do bloco A vezes A. Aí você anulou o normal com o peso, aí vai ser 10 Newton para a direita, menos FBA que está para a esquerda, maior, menos A menor. Isso é igual a massa de A, podia ter substituído já, vezes A. Então, 10 menos FBA é igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Então, temos que o FBA seria de 6 newtons. Tá? Professor, se você pegasse o bloco B também, daria a mesma coisa? Sim, cara. Bloco B. Força resultante é a massa do bloco B vezes A. Só o bloco B agora, tá? Normal anulou o peso. Quem é a resultante é o FAB. Pega a massa de B, que é 3, e pega a aceleração, que é 2. Então, a força que o A faz sobre o B vale 6 newtons. O professor deu o mesmo valor. Sim, tinha que estar, cara, porque é ação-reação. A mesma força que o A aplica em B, o B aplica em A. São forças de mesmo modo, 6. Mesma direção, sentidos opostos, atuando em corpos diferentes.
Ok. Então, a aceleração dos corpos vale 2. Correto. A força que o B exerce sobre o A vale 6 N. Correto. A força que o A exerce sobre o B é 4. Falso. Considere que partiu do repouso. Quando o cara diz partiu do repouso, ele te passa uma informação que a tua velocidade inicial é 0. Qual é a equação do deslocamento do conjunto? Então, ΔS é igual a V0 vezes T mais A sobre 2T quadrado. Equação do movimento uniformemente variado. ΔS é igual, como ele partiu do repouso, ele não tem velocidade inicial. A aceleração foi calculada, que é 2 sobre 2T quadrado. Então, meu ΔS é igual a 1 vezes T elevado ao quadrado, que deixa a alternativa, o item 08 verdadeiro. Joia, turma? Próxima questãozinha. Um homem puxa um objeto de massa... Deixa eu trocar a cor um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Olha. Ele deu a massa do corpo, que é quanto? 40 quilos. Já vou anotar aqui, turma. Ó. Ao longo de uma calçada plana totalmente horizontal, onde a força que ele aplicou, vou representar esse vetor aqui, foi de 80 newtons. Ó. Tá? Sabendo que se move com velocidade constante, nunca esquecer disso aqui. Ó. Por que, professor? Porque quando você diz velocidade constante, é porque a resultante das forças que atuam no teu corpo é 0. Tá? Professor, a resultante 0 quer dizer um equilíbrio? Sim. Que pode ser um equilíbrio estático se ele ficar parado, ou um equilíbrio dinâmico se estiver em movimento retilíneo com velocidade constante. Determina o coeficiente de atrito cinético. Então ele está considerando movimento, porque o atrito cinético é só quando ele está em movimento. E aí ele vai... Esse vetor representa a força de atrito que ele quer saber. Professor, tem normal? Sempre, turma. Normal e tem peso. Professor, se a massa é 40, o peso é massa vezes 10, o peso é 400 newton. Então, a normal também vale 400. Certo? Professor, então, como a resultante é 0, a normal está anulando o peso. E a força F tem que anular o FAT, certo? Sim. A força aplicada vai ter que ser igual ao FAT, cara. Para eu ter resultante 0, né? A força é 80. Então, quer dizer que a força de atrito é 80 newtons. Professor, mas ele não pediu a força de atrito, ele pediu o coeficiente. Joia, como é que se calcula a força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito que eu quero vezes a força normal. Então, você tem 80 newtons. O coeficiente a gente não conhece. A normal é igual ao peso, que vale 400. Né? Então, fica 8 por 40 é o nosso coeficiente de atrito. 8 por 40, né? Se eu dividir por 4, né? Não vai dar 2 sobre 10, é isso? Não? E 2 sobre 10 me dá um coeficiente de atrito de 0,2. Ó, alternativa D. Professor, mas não tem unidade? Não tem unidade, tá? Porque você divide, quando você isola o Mi, você divide o FAT em newtons e a normal em newtons. Aí você cancela as unidades. Tá? Então, lembrando, força de atrito, Mi vezes a normal. Tá? Aqui, ó. Ok? Próximo. Um bloco é colocado sobre um plano inclinado. Primeiramente, é um plano inclinado. Professor, você diz o seguinte, que toda vez que eu tiver um plano inclinado, eu tenho que colocar o PX, isso. Ó. Eu tenho que colocar, professor, o PY, isso. Professor, eu tenho que colocar aqui também a reta normal, isso. Então, você tem PX. Tá ruim essa reta, hein? Ó, e PY, né? Ok? Ele deu massa, deu seno, cosseno. Primeira coisa, calcular o PX. Lembra que eu falo para vocês sempre isso? Calcule primeiro, é um plano inclinado. Então, quem é PX? PX
é P vezes seno, professor. Isso. P vezes seno. A massa é 100, então o peso é 1000. Professor, por que é 1000? Massa vezes a gravidade. Vezes o seno que ele deu, que é 0,5. Né? Então, massa, então nós vamos ter aqui o peso de 500 newton, que seria o Px. O Py, vamos calcular Py. Py é P cosseno de θ. Então, professor, vai ser 1000, que é massa vezes a gravidade, vezes o cosseno, que é 0,8. Então, Py deu 800 newtons, né? Ele deu o Mi estático e o Mi dinâmico, né? Vamos calcular? Vamos calcular. Fat estático. Só para a gente recordar o que é isso. É você pegar o coeficiente de atrito estático, que é quanto? 0,2. Vezes a normal. Lembra que a normal equilibra PY? Normal igual a PY. Então, se normal é igual a PY, quer dizer que a normal vale 800 newton. Tá? Então, Mi vezes a normal. Normal é 800. Então, você tem um Fat estático de 160 newton. Né? E aí nós temos um Fat dinâmico. Quanto é o Mi? 0,1 vezes a normal, que é 800. 0,1. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vamos apagar isso aqui. Tá? Então você tem aqui, ó, caneta. É 0,1, que é o coeficiente, vezes a normal, que é 800. Então deu 80 newtons. Tá? Vamos colocar esses valores aqui. Vamos lá. Ó, o que eu tenho? Px, quanto é? 500 newtons. Py, 800. Normal, 800. E o atrito, a tendência do bloco é escorregar, então o atrito é para cima, né? Atrito. Professor, é um estático ou dinâmico? Pessoal, primeiro, para colocar o corpo em movimento, você tem que vencer o atrito estático. Quanto é o atrito estático? 160. O 500 newton não é maior que 160? Então, ele vai descer. Tá? Então, não atua atrito estático, vai atuar atrito o quê? Dinâmico. Então, aqui, esse atrito vale 80 newtons. O senhor pode explicar isso aí de novo? Com certeza. Para você colocar um corpo em movimento, você tem que vencer o atrito estático. O atrito estático deu 160. Mas a força que faz o bloco descer é 500 newton. Então, ela superou o atrito estático. Então, ele entra em movimento. Aí, quem vai atuar é o atrito dinâmico. Aí, se eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a M vezes A. Caneta preta está ruim, né? Ó, vai ser o 500, que está fazendo o bloco descer, menos o Fat, que é 80, que está segurando. A massa do bloco é 100. Ó, aí você acha o A. Segunda lei de Newton, tá? Então, a aceleração dele vai dar 500, 420, 4,2. 4,2, ó, no sentido de descendo no bloquinho, né? Descendo, ó. Tá? 4,2. Então, qual que seria para nós? A alternativa correta é a alternativa B. O bloco desce o plano com uma aceleração de 4,2. O bloco não desce, somente se o Px fosse menor que o Fat estático. A força de atrito no C ele trocou. A força resultante é quanto? Sobre o bloco. A força resultante é... Espera aí, então... Ah, ele quer verdadeiro ou falso? O bloco não desce? Falso. Ele desce. O bloco desce com uma aceleração de 4,2? Verdadeiro. A força de atrito ele inverteu? Falso.
A força resultante é só pegar 500 menos 80 dá 420. Verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? Próxima questão. Questãozinha de elevador. Lembra disso aqui? Ó? Aqui você tem a força normal. Aqui você tem a força peso dele. Né? Ó. Ok? Aceleração para baixo. O homem tem 70 kg de massa. Então, M igual a 70 kg. No piso descendo, então quer dizer que a velocidade do cara é para baixo, porque ele está descendo, com uma aceleração de 4 metros por segundo também para baixo. Ó, para baixo. O peso do homem é mostrado na balança, que lembra, o que mostra na balança é o valor da força normal. Dê a resposta da indicação. Lembra? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A força resultante está sempre no sentido da aceleração. Então, a resultante é para baixo. Então, vai ficar P menos M. Professor, se a aceleração tivesse para cima, resultante para cima, seria normal menos o peso. Se a massa dele é 70, o peso é 700, menos a normal, a massa é 70 e a aceleração é 4. 700, 4 vezes 7, 24, 280, não é isso? Ó. Aí você tem o valor da força normal. Vai dar quanto? 280 dá 420. Isso. Normal é igual a 420 newtons, né? Isso é o que indica na balança quando ele desce. Professor, e se a aceleração tivesse para cima? Se a aceleração tivesse para cima, a única coisa que mudaria seria a normal menos o peso. É igual a M vezes A. Aí a normal você não tem, o peso você tem que é 700, a massa é 70 e a aceleração é 4. Então, se a aceleração tivesse para cima, seria 700 mais 280. Né? Então, a normal é igual a 900, seria 980 newtons. Se ele tivesse com a aceleração para cima. Tá? Aqui no caso foi a aceleração para baixo. Então esse movimento é descendo acelerado. Então é descendo em movimento acelerado. Ok? Então resposta 420 newtons. Próximo. Um helicóptero transporta preso por uma corda um pacote de massa 100 kg. Então peso 1000 newtons. O helicóptero está subindo, então coloquem para nós a velocidade para cima, com uma aceleração vertical também para cima. Então ele sobe acelerado. Professor, isso aí quer dizer o quê? Que a resultante também está para cima. Aí, tá vendo? Aí ele quer saber a tração. Vamos colocar a tração aqui. Se ele está subindo, a tração puxa a caixinha para cima, força no fio. Aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton aqui, ó, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como a resultante está para cima, então vai ficar tração menos o peso é igual a M vezes A. Tração não sei, o peso é 1000. A massa dele é quanto? 100. E a aceleração é quanto que ele deu? Meio. Né? Então é isso que nós temos. Olha lá, ele deu massa 100, a aceleração é meio, 50. A tração então vai somar 1000. Então a tração é 1050 newtons. Alternativa B. Tá vendo, turma? Como é fácil? Essa é a parte mais importante. Ó. Sempre representar os vetores. Ó, o helicóptero está subindo velocidade para cima.
com a aceleração também para cima. Então a aceleração também está para cima. E se a aceleração está para cima, a resultante tem que apontar para cima. Tá vendo? Por isso que ficou T menos P como resultante. Agora, se a resultante fosse para baixo, era P menos T. Beleza? Turma, apostila, tarefa, página 247, 6, 1, 2 e 3, 4 e 7. Porque a apostila trouxe muito exercício misturado. Aí eu vou separando por partes para vocês resolverem. Beleza? O que nunca nos falte é a esperança de dias melhores. Gente, um abraço para vocês.